Olá, voltamos com a segunda parte da iniciativa FIS, do Fórum Inovação em Saúde, sobre empreendedorismo e inovação, trazendo aqui tecnologias, oportunidades para empresas para a terceira idade, né, o setor da terceira idade. Eu estou aqui recebendo com muito prazer o Sérgio Duque Estrada, tá, para a gente dar continuidade à segunda fase, segunda parte do bate-papo sobre soluções de tecnologias para a terceira idade. Sérgio, a gente terminou a primeira parte falando sobre as seniors techs, né? Um mercado de 33 milhões de potenciais clientes no Brasil, né? Quais as oportunidades para quem quer entrar nesse setor, para esse nicho de mercado, né? O que está surgindo dentro dele, tá? E alguns mais, você já falou na primeira parte lá alguns cases de sucesso, mas eu gostaria que você trouxesse um pouco mais de cases de sucesso e mostrasse para as empresas que estão assistindo, para as pessoas físicas que estão assistindo, né? A importância e o tamanho real desse mercado aí para a gente poder estar, quem sabe, promovendo aí um pouco mais de inovação ou um pouco mais de conexão entre as empresas que já têm produtos para esse setor ou que estão visando trazer tecnologia, ou até mesmo que elas possam pivotar modelos de negócio que atendam esse setor. Perfeito. Bom, até pelos próprios dados que nós discutimos na primeira fase, né, e você acabou de repetir, nós temos aí um mercado amplo, né, do ponto de vista de demanda, em termos de volume de pessoas, e temos uma outra coisa que é muito importante, que também é um peso econômico e financeiro, né? Agora, nós também temos que entender que existe no Brasil, isso é um problema do nosso país, uma distribuição de renda muito, muito ruim, né? Então, mais do que nunca, nesse caso, o fator escala é importante, aquele que eu me referi, né, que quando você tem escala, você tem a redução dos seus custos fixos, reduz preço, enfim, aquele modelinho econômico bem básico, né? Então, com isso, você tem uma inclusão, uma possibilidade de inclusão social muito grande. E são vários os campos possíveis, é isso que é muito interessante. Então, mesmo quem está pensando em fintech, deveria pensar também, né, em fintech para os 60+, produtos para os 60+. O 60+ mora sozinho, os filhos já saíram de casa, né? Espera-se. Né? Isso se ele não mora com os filhos, os netos ideal. E os bisnetos, né? É isso, situação ideal, né? Mas vimos também que 22% dos lares ainda são mantidos, lares do Brasil, 22% são mantidos, a fonte primordial de renda é um 60+. Então, veja, nós temos esse potencial de mercado, obviamente, muito grande. Então, vamos lá, tem um potencial, ao mesmo tempo eu tenho esse problema que é a má distribuição de renda. Eu tenho a possibilidade, através de uma startup, trazer escala e, consequentemente, trazer clientes, né? Então, isso daí é interessante, posso fazer uma coisa barata. Citei o exemplo do celular, o histórico do celular, né? E o que nós temos também em termos de potencial? As empresas que começam a entender este público, e elas também estão interessadas, porque nós sabemos que o B2C ele é muito mais caro. Eu consegui atrair clientes, né? Esse poder de tração é difícil, o custo de aquisição de um cliente pessoa física é sempre muito mais alto. Mas pensa no caso, por exemplo, né, que eu falei daquela startup que desenvolveu o algoritmo que, enfim, que a clínica pode ter, coloca
né? E já dá uma previsibilidade de queda, que isso é interessante para a empresa seguradora, para uma Sul América, para uma Prevent Senior, para uma sei lá quem, né? A empresa, que vai ter um custo menor no final com o tratamento depois, porque essa queda, no mínimo, será adiada, porque a pessoa pode fazer um tratamento preventivo, né? A questão da fintech, fazer um produto de acordo com as necessidades do público 60 mais. Quem trabalha com EAD, quem trabalha com, enfim, com ensino, né? Um ponto muito importante é que não só a população idosa está crescendo, mas a longevidade também está crescendo. Eu outro dia vi, enfim, me mandaram como uma piada, né? Que em 1940, né? Na primeira página de um jornal, fala que uma velha foi atropelada, ela tinha 45 anos de idade, né? E aí eu falei, nossa, né? Então eu já estaria na cova. Então, esse também é um outro fator, é que com a longevidade tendo esticado, as pessoas podem ter agora novas funções, novas profissões. Você E não não. precisa mais ter, né? Você pode Sim. ter outras atividades. Então, o ensino é mais uma possibilidade, a criação de cursos. O aging, ele tem uma coisa muito interessante que eu sugiro quem tiver interesse entrar no site, aging2.com, e vai encontrar lá como se fosse uma mandala, né? E essa mandala tem 8 pilares, é uma flor com 8 pétalas, enfim, chamemos assim. E são várias. Então você tem finança, a parte financeira é importante, a parte de saúde, de educação, de cuidado, de saúde mental, porque hoje em dia Alzheimer e Parkinson, né, elas acometem com um percentual, uma frequência muito maior a população com mais de 60 anos. O O que se pode câncer, fazer para né? prevenir? Né? Então, isso tudo são todas áreas onde quem já está fazendo alguma coisa para finanças, opa, tem como se diferenciar olhando para os 60 mais. Alguém que Não dá, esteja fazendo alguma coisa de ensino pode não, também criar alguma coisa de ensino voltada para o interesse desse sim. público. Não dá para pensar que a terceira idade é só soluções para a saúde do cidadão, né? Ele é entretenimento, é sexo, é viagem, é tudo que uma pessoa da idade normal faria, eles fazem também, né? Talvez algumas situações com uma característica um pouco diferenciada, com não tanta habilidade, mas todo esse mercado ele pode ser pivotado para dentro desse ambiente da terceira idade, sem problema nenhum, né? Sem dúvida, você está corretíssimo, porque o aumento da longevidade veio acompanhado também de um aumento da aptidão física e da saúde. Então, hoje, uma mulher, um homem com seus 60 anos de idade podem estar aí, estar fazendo aula de bike, indo à academia, tem grupos, enfim, a independência também da mulher, ainda bem, né, que está cada vez, graças a Deus, melhor, né, também está propiciando um outro tipo de vida para mulheres que ficam viúvas, né? Para os homens também. Então você começa a ter, enfim, como você muito bem disse, possibilidades de N coisas acontecerem. Quer dizer, essa ideia de um idoso, velhinho, coitadinho, que não pensa em sexo, que não gosta de sair, de se divertir, isso também é um idadismo, entendeu? Isso, ou idosismo, que é o preconceito. É a gente olhar para uma pessoa mais velha e achar que ela não tem tesão. A olhar para uma pessoa mais velha e achar que a vida meio que acabou. Gente, todos os jovens vão ficar, com sorte, vão ficar velhos. Porque a alternativa qual é? E alguém quer alternativa? Não. Né? Então, enfim, agora, tudo isso que você falou e todos esses pilares, eles têm uma interligação. Porque não se pode pensar em tranquilidade, em saúde, se a pessoa não tem um mínimo de segurança financeira. Né? Não se pode pensar em saúde se a pessoa está isolada, né? Se ela sofre de solidão. Né? Então, e nós temos aqui no Brasil, infelizmente, em favelas, né, que abundam pelo nosso país, pessoas que não têm acesso a um celular, que não têm acesso a um computador, que ficam literalmente isoladas
E esse é o estereótipo, né, do idoso que nós temos que evitar, e mais do que evitar, nós temos é que resgatar essas pessoas de alguma maneira. E eu advogo que a tecnologia é, sem dúvida alguma, uma das vertentes. Tem também questões de políticas públicas que podem estar até aliadas à tecnologia, mas a tecnologia, voltando àquela história, através da tecnologia eu consigo baratear uma série de coisas, né? Uhum. E falando especificamente sobre tecnologia, você deu lá no primeira parte da entrevista, falou sobre a evolução do celular, né? A gente falou sobre os dispositivos que podem ser utilizados hoje. Se a gente for pensar, né, entre uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, quem deveria ter mais tecnologia embarcada, ou quem precisaria mais de tecnologia embarcada, seria o idoso, porque se a gente quer trazer prevenção, se a gente quer trazer monitoramento, obviamente para as pessoas que necessitam disso, né? Não necessariamente um idoso vai precisar de monitoramento para queda, porque ele está muito bem, ele faz atividade física, ele tem mais dinâmica no movimento que talvez uma pessoa adulta normal que não pratica atividade física, né? Ou que não tenha a mesma habilidade. Mas a gente tem que pensar, né, numa escala de evolução tecnológica que o cara mais expert em tecnologia deve ser o idoso, 60 mais. Por quê? Porque ele vai ter mais esse tipo de solução embarcada. A criança, o jovem, o adulto, mal e mal o celular, né, as redes sociais, mas ele sim, ele vai precisar de um sistema para controle de uso de medicamento, né? Controle eu estava vendo uma situação no Japão, se eu não me engano, que eles colocaram códigos, QR codes nas unhas dos idosos que têm problema de esquecimento, não sei exatamente qual as doenças associadas, pode ser o Alzheimer, né, e Algum outros. tipo de demência, né? Isso, Algum tipo de que demência. em qualquer lugar você colocaria lá o QR Code da unha dele, saberia onde ele mora, para quem ligar e tudo mais. Então, esse tipo de profissional é que vai precisar de mais tecnologia embarcada. Por que eu estou falando isso? Porque amplia a possibilidade de mercado em comparação ao jovem, que, assim, o que mais consome um jovem de tecnologia? Videogame, né? Rede social, mas rede social não monetiza, né, o quem usa no dia a dia, né? Então, esse pensamento também a gente tem que ter, né? O comentário que eu acho que é preciso a gente adicionar aí um outro ingrediente para ter uma interpretação correta. É que a geração do baby boomer, ela não é uma geração digital, ela é uma geração analógica, né? Sim. A digitalização, ela é muito mais recente. Então, esse sentir-se à vontade, né, com as tecnologias mais atuais, ela faz parte do cardápio das gerações mais recentes, né? É a questão do E nativo digital e do imigrante digital, né? é isso, é isso. Aham. Então, por exemplo, e também tem outra coisa, é que uma pessoa que já passou dos seus 50 sabe o custo de um celular. Uma criança que pega o celular da mãe e do pai, não está nem aí, não sabe nem quanto custou, não custou, né? Uhum. Já um idoso que sabe, né, ele tem um receio, ele tem um medo. Mas mais muito para muito além da questão do custo, tem essa questão que é esse receio. O digital, para quem não o conhece, é muito complexo, Uhum. né? Porque a lógica da intuição é diferente daquela que se aprende no mundo analógico. Uhum. Então, é uma questão de lógica, de circuito neural, né? Então, isso tem que ser vencido. E aí o esforço tem que ser dos dois lados. Tem que Aham. haver um trabalho de quem está produzindo, né, soluções para os 60 mais, como tem que haver também por parte dos 60 mais essa vontade de chegar lá. E, eu vejo que hoje até a própria pandemia ela tirou muita gente da sua zona de conforto. Claro que eu não estou dizendo que a pandemia é um bom negócio ou foi uma boa coisa, de forma alguma. Mas eu estou dizendo o seguinte, às vezes de coisas muito ruins, algo se pode tirar e se pode aprender de tudo isso, né? Uhum.
E essa é uma delas. Quer dizer, eu estou vendo hoje muitas iniciativas em tecnologia fazendo um esforço para criar aplicativos, criar cursos que tragam esses 60 a mais para mais próximo do uso da tecnologia. E os 60 a mais, com muita vontade de aprender, porque ele está vendo, né, que pode, através da tecnologia, dar uma nova dimensão para a sua vida. Há pouco tempo, nós fizemos uma série de vídeos de 1 minuto com vários 60 a mais pelo Brasil. Então, nós fizemos esses vídeos de 1 minuto, né, com vários 60 a mais de todo o Brasil. E o que me chamou a atenção nessa questão do uso da tecnologia, da familiaridade com a tecnologia, foram 2 pessoas. Uma senhora de 90 anos aqui de São Paulo, e que uma senhora extremamente ativa, blogueira, já tinha conhecimento de tecnologia, chamada de Vovó Neuza, tem um blog chamado Vovó Neuza, e eu liguei para saber como é que ela estava. Ela falou assim: olha, é óbvio que eu estou sentindo muita falta de fazer minha vida. Ela fez o videozinho de 1 minuto, um self-vídeo, em que ela disse que ela sente muita falta de ir aos concertos dela no Municipal, de pegar o ônibus e ver pessoas. Mas que ela estava bem, ela estava fazendo as compras dela todas por supermercado, usando o Rappi, e continuando dando, ela dá uns cursos, um curso muito interessante, continuava dando. Mas isso era uma pessoa, então, portanto, que já tinha algum tipo de conhecimento, mesmo com 90 anos. Aí consegui um outro vídeo de um psicanalista de Recife, 79 anos de idade, que ele não tinha nenhum conhecimento de nada. Ele aprendeu rapidamente com uma pessoa como usar o Zoom e continuou dando consultas com os pacientes que estavam se sentindo também ansiosos, porque, óbvio, toda essa situação gerou ansiedade. Isso eu estou te dando apenas 2 exemplos, mas foram diversos. E o que mais me alegrou, né, é diferentes classes sociais. Né? Então, mas todos pessoas com determinado nível de educação. Então, o que nós estamos hoje, pelo menos aqui, tentando é mostrar para quem está criando, né, formas de ensinar desde o início, desde coisas básicas que para nós parecem super corriqueiras, como a utilização de um WhatsApp. Do WhatsApp você passa para o Zoom, do Zoom você já passa para o EAD, você já começa a ter ensino de uma série de coisas, e é isso que eu estou vendo hoje. As startups com maior chance de sucesso são aquelas que estão, de alguma maneira, mantendo o contato com o seu público-alvo. Isso eu diria que é para qualquer startup, não é só para 60 a mais, mas aquelas que conseguiram um determinado tipo de empatia mercadológica, né, e que estão conseguindo navegar por esse período que é difícil. Porque afora, claro, as Rapis da vida, né, o Uber também teve uma queda enorme e várias outras. Então, essas que cuidam de fazer link de transporte, está tudo muito, transporte de mercadoria, né, essas aí estão se dando bem. Mas eu vejo, então, eu vejo com muito bons olhos, porque existe hoje já clara essa noção, e que rapidamente ela vai ser difundida através do boca a boca, né, de como a tecnologia pode servir para um idoso aprender, se comunicar, falar com a sua família. Né? Grande parte dos idosos tem uma relação muito próxima com os netos, que não estão podendo ver, porque o Covid impede, né? Então, mas começa a usar o vídeo do WhatsApp, né? O vídeo do Zoom, né? E começa, então, a criar um outro tipo, né, de vida para essas pessoas. Sim. Aproveitando, pegando esse gancho, Sérgio, então diz para a gente, do teu ponto de vista, quem é o novo idoso? E o que mudou de antigamente para o perfil atual e quais as novas demandas para esse novo idoso? Eu acho que o novo idoso, primeiro, ele se deu conta da digitalidade da vida, né? E mesmo ainda com atraso, ele já está ingressando, já está mergulhando. Ao passo que idosos hoje, óbvio que isso é muito mais difícil para aquele antigo idoso, né, que tinha 60 anos há 20 anos atrás e que hoje tem 80. Se bem que eu citei para você 2 casos, uma senhora de 90 e outro de praticamente 80. Mas eu diria que eles ainda são, de certa forma,
exceções que confirmam a regra, né? Agora, dependendo da classe etária, sem dúvida alguma, esse acesso e essa intimidade com o mundo digital é muito maior. Então, agora, do ponto de vista vontade, independentemente da questão digital, o novo idoso ele tem mais noção dos seus direitos, porque até o próprio Estatuto do Idoso, que é bem recente, ele trouxe essa consciência, né, da valorização, da autovalorização, da autoestima, que está longe de ser ainda ideal, uma vez que o idadismo está aí, né, como o preconceito. Velho é ruim, velho é jogar fora, né? Mas, de qualquer maneira, já há um sentimento de autoestima. Depois, essa valorização também de políticas públicas, de passagens gratuitas, de metrô, de ônibus, de fila em aeroporto, tudo isso começou a transformar um pouco, né, essa noção. Então, isso é um ponto importante. Então, esse novo idoso, ele está muito mais consciente de que, primeiro, ele pode viajar, ele tem liberdade, ele quer trabalhar, ele quer produzir, ele quer empreender, porque não vamos também pensar de que um mercado hoje, como nós temos, com, não sei mais depois agora do Covid, né, mas seguramente tínhamos aí mais de 11 milhões de desempregados, uma grande faixa entre seus 20 e seus 35, não vamos imaginar agora que nós vamos, então, numa economia mais do que combalida, que estava no processo de recuperação, que nós vamos começar a ter emprego CLT para pessoas com mais de 60 anos. Mas isso não impede que essas pessoas comecem a empreender, a ter novas atividades que elas possam gerar renda. Essa senhora, inclusive, de 90 anos que eu mencionei, uma das coisas que ela estava fazendo era Airbnb. Ela descobriu que ela podia fazer dinheiro, ela mora sozinha. E ela, então, resolveu que, óbvio que ela fazia uma triagem muito grande do perfil de que ia para a casa dela, tomava todas as precauções, mas era uma fonte de renda, através da tecnologia. Além da fonte de renda, é uma forma dela se interagir com a sociedade, dela ter um pessoal companheiro, de conversar, né? E com a tecnologia, né? Uhum. Então, hoje, você vê muitas possibilidades, porque os bancos estão querendo, por exemplo, reduzir o número de agência, né? Ao mesmo tempo, infelizmente, as nossas calçadas, não sei como é que é aí em Santa Catarina, mas aqui em São Paulo, e eu estou falando em bairros AAA. As calçadas são uma vergonha. No Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né, mas moro aqui em São Paulo, quer dizer, eu fico meio que na ponte aérea, ou ficava. Mas também no Rio é melhor, mas depende de onde você está. Né? Não é Zona Sul, quando você vai um pouco mais distante, a situação piora. Então, até essa caminhabilidade, que é o termo que se usa, é melhor para o idoso, às vezes, fazer home banking. Para o banco é bom, para o idoso é mais seguro. Né? Para todo mundo, para todo mundo. Então, todas essas oportunidades que vão surgindo, como é que eu faço um home banking acessível? Como é que o banco... Então, aí também tem o interesse do banco de patrocinar, né? Patrocinar alguém que diga o seguinte, vem aqui e transforme a minha comunicação com esse idoso, que ela seja mais atraente. Como é que eu atinjo o coração desse idoso? Né? Porque o idoso também ele vai se tornando ao longo da vida mais seletivo. Todos nós, né? Sim, nós vamos nos tornando. Né? Então, abrir a cabeça é um desafio. E aí é que eu acho que poderia ser muito bacana a união dos mais jovens com os mais velhos. Porque não adianta, tem uma frase que eu acho muito certa, da Norma Rangel, que é também uma estudiosa dos 60+, que ela diz o seguinte: nada para nós sem nós. Quer dizer, não adianta você querer aos 30, aos 20, querer bolar um produto. Pode até ser que você acerte na Mega Sena e diga, nossa, acertei nessa demanda, nessa dor e vou tratá-la. Existem sim, muitas exceções, mas é muito mais fácil no desenvolvimento de um produto ou de um serviço, né, quando você está desenvolvendo o seu piloto, se você tem direto contato com a pessoa dizendo, olha, eu sinto falta disso. Isso é o que eu penso. Né? Fazer pesquisa, fazer grupo, incorporar o teu target dentro da execução do seu produto. Isso eu diria que é uma das coisas mais importantes que eu poderia dizer para alguém que está começando, pensando em fazer um produto por 60+. Ouça o 60+. Não adivinhe o que ele ou ela deseja. Ouça. Perfeito. Sérgio,
Muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente teria aqui um longo tempo Oh, ainda para conversar, dá para perceber que você tem uma imersão profunda nesse setor, tá? Foi muito bom o bate-papo, acho que a gente conseguiu atender a bola levantada pela Martinha para a gente chegar e chutar e tentar fazer um gol, e a gente conseguiu, né? A gente teve vários exemplos aqui de soluções, iniciativas e projetos voltados para o Senior Tech, tá? Te agradeço profundamente a participação. Se quiseres, por favor, fazer algum agradecimento ou algum comentário, fique à vontade. não, eu quero muito agradecer a vocês, porque é sempre uma oportunidade de falar para desse segmento e para esse segmento, né? Que tem voz, tem número e tem carteira, né? Então, lembro, entrem no site lá do Aging para se inscreverem suas ideias, vale a pena botar lá a sua digital nesse mundo. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. Obrigado para o pessoal que esteve acompanhando a gente. Então, aqui a gente encerra o Fórum de Inovação em Saúde, Empreendedorismo e Inovação da Terceira Idade. E num próximo momento a gente vem com uma nova demanda e um novo assunto. Muito Muito obrigado. obrigado, Valber. Muito obrigado a FIS também. Um ótimo dia para Obrigado. todos.